Eu sou a Laca, esse é o Sanatório, e aqui a gente fala sobre teatro. Sejam bem-vindos! Aqui a gente já falou de peças, a gente já fez discussões específicas sobre temas, e hoje eu queria falar sobre um tema bem específico e que a gente anda falando bastante. Eu já fiz um vídeo aqui sobre músicas feministas que eu curto, e eu acho que é impossível, nesse contexto todo que a gente está vivendo, não falar sobre machismo nas artes. Vamos falar de um caso que aconteceu nesse primeiro semestre, teve bastante visibilidade, que foi o caso da figurinista Su, que acusou o Zé Maier de assédio na Globo. Ela publicou um texto no Agora Que São Elas, da Folha, denunciando o assédio sexual que ela estava sofrendo no trabalho pelo Zé Maier, e inclusive ela conta que já tinha procurado o RH da Globo para falar que aquilo estava acontecendo, que as pessoas do RH estavam falando que era grave sim, e que elas iam tomar as devidas providências. E que devidas providências, né? Alguma coisa só foi falada quando ela foi para as mídias sociais para denunciar o assédio. E mesmo assim, muita gente questionou, né? Foram feitas milhares de teorias, se ela estava sendo aproveitadora, se eles tinham tido um caso, enfim, como se todas essas coisas deslegitimassem o fato de que ela foi assediada e que o Zé Maier saiu impune, né? E essa situação que a Su passou, eu tenho amigas que já passaram, eu já passei, e isso é simplesmente uma situação que vai minando a gente por dentro, né? Uma situação de você estar no seu local de trabalho e você sente que alguém tá te olhando esquisito, alguém que pega em você e você não deu autorização, sabe? Há pessoas que encostam no seu cabelo, que encostam no seu braço e, sei lá, te elogiam pra caramba o tempo todo, totalmente de uma maneira inadequada, que não tem liberdade pra isso. E esse tipo de coisa de assédio no trabalho é um lance que vai te correndo por dentro, sabe? Porque geralmente tem uma estrutura de poder por cima e você sente simplesmente que você não pode falar nada, que você vai ser expelida. E quando a gente fala de trabalho, na realidade está falando de sobrevivência, né? Então, quem realmente pode bancar sair de um trabalho porque está sendo assediada? Quase ninguém, né? E olha só como a minha própria fala espontânea já mostra o quanto a situação é grave. Eu já falo, quem pode bancar sair de um trabalho por causa de assédio? Na realidade, a gente devia contar que a gente vai denunciar um assédio no trabalho e quem vai sair é o cara, né? Ou quem vai mudar de comportamento é o cara. A gente que tá nessa posição de fragilidade acaba tendo que só consegue dizer alguma coisa se já tá disposta a perder seu lugar. É muito desgastante. Eu só consigo falar sobre esse tipo de coisa com pessoas que, de alguma maneira, sofrem algum tipo de discriminação no trabalho, né? As pessoas homossexuais, as pessoas negras. Eu vejo aqui muitas empresas por aí, até na parte da cultura, tem muitas mulheres. Quem tá nesses cargos inabaláveis são os homens, né? Claro, se a Globo tiver que escolher entre a figurinista e o galã, quem ela vai escolher? Vai escolher o galã, né? Tanto que a gente nem sabe o que a Su tá fazendo. O Zé Maier, aposto que se a gente digitar no Google, já vai saber os próximos trabalhos dele. Eu acho esse caso interessante porque ele teve bastante comoção. Enfim, ele mostra muito como a sociedade reage, né? Todo mundo duvida da mulher e etc. E o cara continua lá. Achei que foi legal também porque, como muita gente da Globo, muitas figuronas, assim, se posicionaram, fez com que bastante gente que não tá incluída nessa discussão sobre feminismo e assédio falasse sobre isso, né? E também deu pra gente se desiludir com bastante gente que se posicionou de uma maneira bem tosca, né? Como você vai defender um cara que tá cometendo assédio no local de trabalho e foi denunciado dessa maneira, né? O único jeito é deslegitimando a mulher, cara. Me mostra aí um jeito. Outro caso que teve bastante visibilidade nos últimos meses. A atriz, diretora e dramaturga Heloísa Cardoso publicou um vídeo nas redes sociais denunciando o ex dela, que ela teve um relacionamento de 6 anos, e ele é um diretor super conceituado de teatro. Vou deixar os links aqui, se você ainda não sabe disso que tá acontecendo, pelo amor de Deus, saiba. Ela postou o vídeo de denúncia, esse vídeo passou por bastante gente, ainda não o suficiente, né, porque muitas vezes eu tô falando sobre isso com as pessoas e eu falo como se todo mundo soubesse e as pessoas não sabem. Então, enfim, entendam esse vídeo também como vejam essa história, pelo amor de Deus. Mas, assim, ela sofreu abuso psicológico do ex dela durante 6 anos, assim, coisas absurdas. Tipo, o cara tem uma família, uma esposa, ele sempre cola no rolê com a esposa, tipo, todo mundo sabe desse relacionamento. E ele teve um caso com ela. Primeiro mentiu pra ela que não era casado no começo do relacionamento, depois ficava falando que ia alagar o relacionamento. Depois, o cara chegou a fingir que tava na beira da morte, tipo, fingiu que tava com uma doença, sei lá, e assim, quando ela denunciou, mais outras mulheres também denunciaram. É tipo um cara que serialmente vai traindo a mulher com mulheres mais novas e, abuso
psicológico nível hard, assim, tipo, muito pesado mesmo. No mesmo mês, na mesma semana, se pá, da denúncia de assédio, ele estreou uma peça no Sesc. Tipo, gente, como assim? E o cara, assim, continua fazendo trabalho em todos os lugares incríveis ele tá lá. Por que a gente precisa abrir essa discussão pra falar sobre isso? Cara, tem uma situação que tá sendo normalizada. Se você acompanhar um histórico bem básico, assim, das premiações de teatro e de artes, você vai ver que quem é premiado geralmente são homens. As mulheres representam uma cota minúscula. Um grande prêmio do começo do semestre teve como tema diversidade, e nesse tema diversidade, pouquíssimas mulheres ganharam prêmios. Faz um teste, pega num jornal as peças de teatro que você vê, quantos diretores homens, quantas diretoras mulheres, quantos dramaturgos homens, quantas dramaturgas mulheres. Recentemente, uma amiga minha, Carol Marinho, ela fez um grupo no Facebook chamado Mulheres do Teatro Brasil. Assim, eu sinto que tem um monte de mulher hoje em dia que tá querendo juntar esse tipo de produção feminina. E toda hora tem bastante gente perguntando na internet: você conhece a dramaturga mulher? Gente perguntando no inbox, mesmo aqui do sanatório, você conhece, que espetáculo que você conhece com o tema da mulher? Por que a gente não pode ocupar outros lugares também, sabe? A gente ficar reproduzindo estruturas do patriarcado nos nossos pequenos cosmos de trabalho. Não sei se você já pensou sobre isso. Falando um pouco de mim, assim, depois eu gostaria de ouvir de verdade o que vocês sentem em relação a isso. Me afeta no âmbito profissional, como uma pessoa que trabalha com artes, o machismo. Por exemplo, toda vez que eu sou chamada para algum trabalho que de alguma maneira reconheça que eu tenho uma trajetória, tipo um trabalho de coordenação, de projeto, ou um trabalho de supervisão de equipe, eu sempre fico pensando que eu sou uma fraude. Fico sempre pensando, nossa, será que eles não perceberam que eu não sou tudo isso? Será que eles... Enfim, se é um homem que tá me contratando, com certeza eu fico pensando, nossa, mas ele tá me contratando porque ele me achou bonita. Ou, ele tá me contratando porque ele tá achando que eu sou fácil de dobrar. É muito difícil eu me sentir totalmente honesta e bem reconhecida por um homem, sabe? E por que isso acontece? Porque eu já tive milhares de experiências negativas, né? Eu já passei por situações, por exemplo, de homens que não tiveram coragem de me chamar pra sair e me chamaram pra, como se fosse uma reunião de trabalho, e lá eles deram a entender que iriam ficar comigo e que o projeto era imaginário, sabe? E, enfim, aposto que vocês também têm esse tipo de história terrível. E isso, por mais que a situação passe, é uma coisa que começa a deixar marcas na gente, e a gente começa a duvidar da gente mesma, sabe? E é isso, toda hora, por exemplo, aqui no canal do YouTube, por eu me sentir subjugada em muitos lugares de trabalho e de exposição, todo vídeo que eu faço eu fico pensando, nossa, eu tô me expondo, eu não quero que me achem bonita demais, mas eu também não quero que me achem feia demais, mas será que eu tenho que parecer tal coisa, será que eu tenho que parecer outra coisa? Eu tenho certeza que eu me preocupo mais com isso por ser mulher do que um cara se preocupa, sabe? Porque na realidade é isso, eu não quero ser muito atraente, eu também não quero ser muito não atraente, e às vezes eu pessoalmente prefiro não parecer atraente justamente porque eu não quero passar pelo fato de ler um comentário de uma pessoa que sei lá, me desejando, tipo, esse tipo de coisa me dá muito medo. Eu acabo, mesmo no local de trabalho, muitas vezes me podando muito de relações afetivas mesmo, sabe? Mesmo no trabalho, assim, por que a gente não pode esperar o melhor dos outros, né? Dar o nosso melhor, ser completamente aberta em relação ao que a gente sente, sei lá. Isso eu digo trabalhando em instituições, mas também em coletivos, em grupos menores, até em conversas sobre trabalho, enfim. Toda hora eu fico com uma super carapuça, com medo de me expor mesmo, sabe? Para além das artes, o abuso sexual é uma questão super importante, e eu acredito que o primeiro passo pra gente lidar melhor com isso é a gente falar sobre isso. Por isso que eu fiz esse vídeo, e eu gostaria bastante que você comentasse alguma coisa em relação ao que você já viveu e que você pensa sobre isso. Você acha que é uma boa estratégia conversar? Eu acho que sim, sabe? Porque cada vez que a gente sabe de um caso desses e as pessoas reagem de maneira, tipo, culpabilizando a mulher e, enfim, temendo coisas, tipo, coitado, mas ele tá sofrendo linchamento virtual, o que tá acontecendo? Cadê as provas? Pode parecer um comportamento muito normal, mas você pedir provas de um abuso sexual é uma questão extremamente delicada. Pode perguntar pra qualquer pessoa que você sabe que já sofreu abuso sexual. Enfim, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu tô tentando muito gravar mais vídeos de verdade, mas a vida tá muito louca. E, enfim, eu tô sempre presente por aqui, conversando com o pessoal pelo inbox, no Instagram, no Facebook também.
E eu vou deixar uns links bacanas sobre esse assunto aqui. Eu recomendo procurar a hashtag Machismo nas Artes, se você se interessou por esse assunto, quer saber mais. E é isso aí, gente. Curta o vídeo, comente, se inscreva no canal. E eu tô por aqui querendo conversar. Beijo, tchau, tchau.